Oi, oi, oi! Voltamos! Estou aqui para falar com você sobre a dor do abandono. Uma ferida vivida na infância que invade a nossa vida adulta. E eu estava aqui tocando uma canção e o Instagram me derrubou, né? Mas eu estou aqui, vou te esperar voltar para a live para nós conversarmos juntos sobre esse assunto tão intrigante. Porque tem gente que não foi abandonada ontem, foi abandonada há muitos e muitos anos, mas continua vivendo até hoje como se ainda estivesse esperando alguém voltar. Porque a dor do abandono é uma dor que causa em todo aquele que foi ou que sofreu esse abandono um vazio muito grande. Um vazio, um vazio, um vazio. E essa pessoa na vida adulta vai tentar preencher de alguma forma a dor do vazio que ela sente. E essa dor do abandono, ela é uma ferida emocional muito profunda, muito profunda. Tão profunda, que muitas e muitas pessoas que viveram essa dor do abandono, elas seguem na vida, mas em algum momento algo vai explodir, algo vai cair das suas mãos. Aquela pessoa que foi abandonada é aquela pessoa que tenta controlar tudo. A pessoa que foi abandonada vai preencher o vazio, muitas vezes com comida, e vai chegar, sim, à obesidade mórbida. Aquela pessoa que sofreu abandono, ela vai ter uma autoestima baixa demais. Por quê? Se eu fui abandonada por aquela pessoa que deveria me amar, é porque eu sou insuficiente. Então ela vai se enxergar como alguém que não é capaz de realizar algo maravilhoso na vida. Ela vai passar por essa autoestima muito baixa. A vida dela vai ser assim. Ela até faz um curso, faz outro, ela coleciona diplomas, mas ela não tem resultados. Por quê? Porque ela não se enxerga como alguém capaz. Então, outra situação de quem viveu a vida do abandono é também o medo de ser abandonada novamente, óbvio. E aí ela vai aceitar migalhas. E muitas vezes num relacionamento em que aquele marido ou aquela esposa são pessoas maravilhosas, mas pecam em algumas questões, só que não enxergam que precisam mudar. Então, aquela pessoa que foi abandonada nunca fala, nunca diz, se cala para não correr o risco de ser abandonada de novo. Então, eu gostaria aqui de trazer algumas causas da dor do abandono. Causas da dor do abandono. Eu quero pedir que você encaminhe essa live para mais pessoas, porque eu tenho certeza que esta live vai de encontro à dor de muita gente. E o que eu quero trazer aqui hoje é transformação. É transformação. Experiências na infância, como por exemplo a falta de um apego seguro. O que é isso, Marcela? Falta de um apego seguro. Muitas pessoas, elas até tiveram seus pais presentes, que são as primeiras figuras de apego da criança. Mas uma criança que viveu em um lar disfuncional, onde muitas vezes a mulher, por exemplo, descaracterizava a figura do pai para os seus filhos, aquela criança, ela sente a dor do abandono. O pai está presente, a mãe está presente, mas a figura de apego do pai, que é a figura do provedor, do protetor,
daquele que está ali para não deixar que falte nada. Muitas vezes a criança que passou por situações desastrosas de falta das coisas em casa sofre a dor do abandono. Vocês sabiam disso? Então essa criança ela sentiu a falta do apego seguro. E aí, claro, pais ausentes fisicamente, pais que abandonaram realmente fisicamente uma criança. Essa criança vai crescer e na vida adulta a dor do abandono vai invadir a sua vida na vida adulta. Forte isso. Já vou explicar como que na vida adulta isso vai aparecer. Outra causa da dor do abandono, síndrome do abandono, especialmente entre 4 e 7 anos, quando a criança não se sente amada. Porque, gente, quando nós falamos de criança, eu até vou pegar aqui a minha bebezinha, que eu uso tanto nos meus atendimentos. Quando a gente fala de criança, eu uso tanto ela, eu gosto tanto dessa bonequinha. Escute aqui, quando a gente fala de criança, a gente fala de um cérebro que ainda está em formação. E existe algo no corpo humano que não para de se formar, mesmo depois de nascido, que é justamente uma área do cérebro chamada córtex pré-frontal, que é uma área que está aqui na região frontal do cérebro de um ser humano, que dá a ele a capacidade de entender as coisas, de compreender as coisas, e que nós chamamos de maturidade. Então a criança, ela está naquele ambiente, o ambiente em que a mãe está presente, o pai está presente, mas a mãe em todo tempo descaracteriza a figura do pai. Homem não presta. Você sabia que homem não presta? Homem é tudo igual. Homem não vale nada. Teu pai? Teu pai, você não sabe. Teu pai, teu pai, teu pai. A criança que necessita, gente, não foi à toa que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, inventou essa ideia de que uma criança nasceria de um relacionamento de um homem e uma mulher. A figura do homem para a vida da criança, para a vida emocional da criança, ela é nada mais, nada menos do que uma figura de força. Não é à toa que a voz do homem é grave e a voz da mulher é mais aguda. Hoje eu estou assim mais grave, porque eu estou ainda me recuperando de um grande resfriado que eu tomei. Mas para a criança, ela precisa olhar para aquele homem e pensar: estou protegida, ele cuida de mim, ele não vai deixar faltar nada para que eu sobreviva nessa vida. Porque, gente, cá entre nós, esse mundão aí, velho, sem porteiro, não é fácil viver não, né? Fala pra mim, se é fácil viver nessa vida? Vocês acham que é fácil pra mim, eu, Marcela, viver nessa vida? Claro que eu posso eu sempre arrumada, claro que eu posso eu sempre maquiada, roupa bonita. Hoje foi proposital ficar ainda com a roupa de ginástica para vir falar com você. Não é fácil para ninguém. Mas a criança precisa sentir o mínimo de segurança naquele lar, o mínimo de segurança naquele lar. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: Marcela, então, quem não passou pela dor do abandono? Pois é, eu acredito que todos nós passamos. Eu acredito que todo ser humano um dia sentiu a dor de estar ali num lugar onde ela ficou abandonada, que ela não está sendo cuidada devidamente. Porque na psique dela, ela não entende que naquele ano a economia não vai bem. Aquela criança não entende que aquela mãe e aquele pai são analfabetos e por isso a vida é tão difícil. Aquela criança não compreende isso. Ela só sente tudo aqui na área, no sistema onde não há razão,
mas somente emoção. O córtex pré-frontal ainda não está formado. E diz a ciência que entre 21 e 24 anos, eu falo tanto isso aqui, entre 21 e 24 anos, somente esse córtex pré-frontal pode ser formado. Termina ali de ser formado, então até essa idade, coisas que nós passamos na vida ficam registradas na nossa memória como uma dor, e a dor do abandono. Estou aqui falando sobre a falta de um apego seguro para uma criança. Quando ela não enxerga naquele pai uma figura protetiva, forte, segura de si, entendida de negócios, entendida da situação financeira da casa, essa criança se sente desesperada naquelas situações. Quando também ela é realmente fisicamente abandonada, quantas crianças são sim abandonadas pelos pais, em lares, para adoção. E aí a gente não precisa nem falar, porque é evidente que ela foi abandonada. Ela vai guardar dentro dela a dor do abandono, e de forma muito profunda. Você sabia também que a morte do pai ou a morte da mãe registra no inconsciente da criança a dor do abandono? Ele me abandonou, ele me deixou, e agora o que vai ser de mim? Eu não tenho ninguém mais para me atender, eu não tenho ninguém mais para cuidar de mim. Quando não, crianças que têm o seu pai ou a sua mãe que falecem ainda em tenra idade, vão mesmo passar por situações difíceis, porque agora não tem mais ali aquele homem, aquele pai e aquela mãe para cuidar, não é? Traumas passados como rejeições repetidas, negligências, abuso. Uma criança que passa por um abuso, ela se pergunta: onde estão aqueles que deveriam estar aqui cuidando de mim? Registra então nesse inconsciente a dor do abandono. Mas eu quero falar com você aqui das consequências da dor do abandono, porque hoje eu estou trazendo aqui na live a dor do abandono que vivida na infância e invade a vida adulta. Ela invade a vida adulta por quê? Porque ainda que essa dor esteja guardada no inconsciente, ou seja, no meu consciente minha mãe não me abandonou, no meu consciente o meu pai não me abandonou, eu fui criada por eles, eles continuam casados inclusive até hoje, que é o meu caso, por exemplo. Eu tenho meus pais casados até hoje. Mas olha aqui, se não é apenas um abandono físico que registra no nosso inconsciente a dor do abandono, como eu acabei de dizer, eu e você podemos viver consequências desses outros abandonos que sim ficaram registrados, e não aqui no consciente, porque a história que eu sei contar está no consciente, mas a história que eu não sei contar está no inconsciente. Percebem? Vocês estão entendendo? Conta aqui para mim. Só um minuto. Então eu quero falar aqui com você sobre as consequências e sintomas comuns da dor do abandono. Peraí, se eu e você sofremos dores como essas que eu acabei de dizer, pode ser que você e eu tenhamos vivido ou vivamos essas consequências que eu vou falar aqui. Uma delas é a dependência emocional, anular-se para agradar o outro, suportando situações tóxicas para evitar ser deixado. E aí eu não estou aqui falando para você se separar do seu marido. Eu não estou aqui falando para você, olha os arrepiados aqui que vai me dando agonia, gente. Para você sair desse relacionamento, não estou falando isso. Porque pode ser que as questões que você vive dentro da sua casa não sejam para tanto.
mas sejam para que você, de alguma forma, encontre dentro de você um valor que você tem, sim, e se posicione nessas questões. Então, olha só, quando você se anula completamente para agradar o outro, veste a roupa que o outro prefere, fala do jeito que o outro acha certo falar, se comporta do jeito que o outro prefere que você se comporte, ouve críticas que não têm a ver com o que você faz, mas tem a ver com o que o outro não consegue enxergar em você. E aí, será que você vive isso? E eu quero falar aqui com você que é possível, sim, você reconstruir esse tesouro que foi quebrado dentro de você, que é justamente o seu valor. Eu estou aqui para falar para você que você tem valor. A dor do abandono fez com que você acreditasse que você não tem valor. A dor do abandono fez com que você se colocasse em uma posição tão difícil, inclusive financeira, que você não é capaz de se gerir, que você não é capaz de se prover, porque você acreditava que você merecia migalhas. Porque você acreditava que o outro, que aquela pessoa com quem você veio a se casar, por exemplo, ela é tão maravilhosa, tão maravilhosa, tão maravilhosa, e você é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que você aceita aquele relacionamento. E como eu disse, eu sou defensora do casamento, eu sou defensora do casal. Mas aí você precisa se olhar no espelho hoje e dizer: Deus, vem reconstruir o meu castelo quebrado. Deus, vem encher o meu vazio da sua água limpa, que é o seu Espírito Santo. Deus, venha encher a minha alma daquilo que nunca mais vai fazer com que eu tenha sede, que é o seu Santo Espírito. Eu preciso, Senhor, que você venha me mostrar o quanto eu sou capaz. Eu preciso, Deus, que você venha dizer para mim que eu sou capaz, sim, de fazer um negócio. Olha como é lindo. Eu sei que eu falo a maioria aqui com mulheres. Olha como é lindo que Deus fala sobre a mulher de Provérbios 31. A mulher de Provérbios 31, ela é, sim, sustentada ali por um marido, que é o provedor daquele lar, mas fala Provérbios 31 que a mulher, ela é capaz de olhar um terreno, avaliar o terreno, vender o terreno e se alegrar com o lucro de suas mãos. Mas, às vezes que você foi tirada sarro na sua infância, quando você não conseguia aprender a ler, e as pessoas que te ensinavam a ler riam de você porque você tinha ali, agora eu quero colocar aqui entre aspas, algumas dificuldades de aprendizado. Mas será que era você que tinha dificuldade de aprendizado? Ou era a pessoa que te ensinava que não tinha habilidade suficiente para ensinar talvez uma criança até mesmo com superdotação? Você sabia que uma criança que tem superdotação, ela aprende diferente? Ela percebe as coisas com mais rapidez e ela não consegue ficar ali naquele lugar repetido. Para ela aquilo ali é maçante, para ela aquilo ali incomoda. Mas a pessoa que está te ensinando não é superdotada. Então a pessoa que está te ensinando acha que é você o problema. Vocês percebem como é sutil a nossa vida enquanto criança?
Que nós estamos nesse mundo sendo ensinados por professores, por mães, por pais, que talvez tenham limitações também. E aí, porque eles são adultos, eles acham que é você o problema. Aí você carrega aquela dor na tua vida inteira. Você chega na fase adulta, você foi capaz de aprender outra língua, você foi capaz de fazer negócios, você foi capaz de passar num concurso, mas você se vê como uma burra. Você se vê como uma burra porque você foi corregistrado na sua memória inconsciente, tiração de sarro, porque você não conseguia fazer aquilo que estavam te ensinando. E eu estou aqui para dizer para você, Deus não errou quando fez você. Deus não errou quando fez você. Afinal de contas, é tão lindo quando nós podemos ver lá em Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, ou seja, eu e você somos imagem e semelhança de Deus, por isso somos perfeitos. É claro que precisamos melhorar nas nossas imperfeições. É claro que eu, Marcela, preciso melhorar nas minhas imperfeições. E eu estou aqui hoje com roupa de ginástica para mostrar para você, eu sou imperfeita e eu preciso colocar o meu joelho no chão. Eu preciso olhar para Deus e falar, Deus, onde eu preciso mudar? E num relacionamento entre homem e mulher, dois imperfeitos. E eu diria que todo casal precisa fazer terapia. O homem precisa fazer, a mulher precisa fazer, porque são dois seres humanos com questões a serem resolvidas o tempo inteiro. É ou não é verdade? Quem aqui concorda comigo? A Maria Ribeiro disse tão forte e verdadeiro. Deixa eu receber quem está chegando aqui. Viviane de Guaíra, minha amiga querida, que eu amo tanto e estou morrendo de saudade. A Patrícia Lima, a Maiara, a Lia. Oi, Lia, seja bem-vinda, querida. A Valdirene Ferreira, também terapeuta. Josi Rosa, Carmen, querida, te amo. A Vilmar Ribeiro, a Rita, a Daniela. Contem para mim. Então eu preciso falar para você, mulher, que você precisa se enxergar como alguém de valor. E não ter medo de colocar na mesa situações que precisam ser colocadas. Com carinho, com respeito, não é? Para que esse casamento seja ainda mais maravilhoso e lindo. E é esse convite que eu faço para você. Tenha coragem. Você não será abandonado de novo. E se for, é sobre o outro e não sobre você. É sobre o outro e não sobre você. Deixa eu voltar aqui a falar das consequências, para que você me diga se isso faz sentido ou não. A Lia disse, pura verdade, todos nós precisamos de terapia. É ou não é verdade, Lia? A Lia que esteve de forma tão carinhosa com seu marido no lançamento do meu livro, Renascer no Casamento. Lia, eu preciso saber se você leu o meu livro. Você leu o meu livro? Quero saber. Depois você me conta como foi para você ler o meu livro Renascer no Casamento? Gente, tenho um aqui. Olha só. Quem aqui adquiriu o meu livro Renascer no Casamento? Eu preciso dos testemunhos de vocês, gente, para eu saber se eu estou no caminho certo ou não, né? Pelo amor de Deus, vocês têm que me contar. Hein, Lia? Conta aqui para mim. Olha só, vamos seguir aqui, já são 11h36, preciso falar. Lindo, recomendo. Lia, obrigada.
Obrigada, lindo, recomendo. Que bom. Depois eu quero que você me mande um depoimento do livro para eu postar. Vamos combinar? Olha só, gente. Eu acabei de falar sobre medo de abandono. O medo do abandono, que é uma das consequências, tá? Que é uma das consequências, é ansiedade extrema, ciúmes excessivos, insegurança crônica em relacionamentos. Ansiedade extrema. Você já foi ao médico, psiquiatra, porque a sua terapeuta disse, por favor, você precisa de medicação. Você precisa de medicação porque o que você tem é TAG, transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa que já tem aí uma ansiedade crônica, uma ansiedade generalizada, ela respira, mas parece que o ar não entra no pulmão. Ela vive uma vida como que pisando em ovos. A amígdala cerebral dela está em alerta 24 horas. Você anda assim? Seu coração palpita. Você fica pensando, mas tá tudo bem aqui, tá tudo certo ao meu redor e eu tô desse jeito. O medo do abandono. Porque você já foi deixada na caixa de papelão para sua mãe trabalhar. E ali você fez xixi, ali você fez cacá. Sua mãe deixou você com fome porque ela estava trabalhando. Era justo que ela trabalhasse. Afinal de contas, o trabalho era justamente para te sustentar. Mas a criança registrou. Ninguém me cuida. Eu estou sofrendo aqui nessa caixa de sapato, nessa caixa de papelão. E ninguém vem me atender nas minhas necessidades mais básicas. Que é matar a fome, que é deixar limpo. Você vive isso? Conta para mim. Conta para mim. Será que você não viveu o abandono e nem sabe porque seus pais continuam casados até hoje e ninguém te deixou em lar nenhum? Mas situações vividas como humilhação, muitos pais com transtorno narcisista ou com traços fortes narcisistas tiravam sarro dos seus próprios filhos. Olha lá ela, olha o jeito dela. Eita, mas tem uma mão de manteiga. Deixa tudo cair, deixa tudo quebrar. Enquanto que, na verdade, no fundo, aquele pai e aquela mãe estavam ali justamente para dizer, filha, deixa a mamãe te ensinar, segura a jarra assim para não cair de novo. Filha, peraí, deixa que a mamãe pega, você tem a mão tão pequenininha. Quantos homens vivem ansiedade? Porque quando eram crianças, ouviram dos seus pais, homem não chora, cala a boca, fala grosso. Era uma criança. Era somente uma criança. A Carmen está contribuindo aqui de forma tão bela. É um sentimento. Foi como a criança sentiu. Não necessariamente foi abandonada, exatamente. Marcela, mas o que a gente faz da vida então? Você afoga em remédio? Vive numa ilha porque não vai ter relacionamento que vai durar com um ser humano desse que tem um vazio tão grande, um buraco tão grande na alma que ninguém vai preencher. O que faz, Marcela? O que eu faço, socorro? Deixa eu já te falar aqui de uma ferramenta maravilhosa. Pegue uma folha. Presta atenção aqui. Pegue uma folha de papel. Faça um telhadinho. Faça um telhadinho. Divida a sua vida em fases. Presta atenção que eu vou falar aqui. Divida a sua vida em fases. 3 fases. E aqui na base
Eu vou falar só isso primeiro para você entender. Aqui na base, você vai colocar fatos que você se lembra que você viveu do 0 aos 7 anos. Escreva. Escreva. Um dia eu estava na casa da minha avó e meu tio, nossa, então, né? Meu tio pegou uma cinta e disse que ia me bater porque eu não estava obedecendo. Aquele tio que sempre foi carinhoso, aquele tio que sempre foi amoroso, mas naquela hora seu pai e sua mãe saíram e largaram você lá porque eles tinham que ir fazer um exame médico muito sério. Tá tudo bem. Só que aquela criança estava ali sem os pais, sem as figuras de apego, seguro, que para ela eram seguros, o pai e a mãe, e ela corre o risco de apanhar de um tio que se vê ali como uma figura de autoridade, que é, inclusive, sim, uma figura de autoridade que está precisando ser responsável pelas crianças, precisa pôr ordem no lugar. Mas a criança acha, ele vai me bater, meu pai e minha mãe não estão aqui. Essa criança registra esse fato como um fato. Que medo, socorro, estou abandonada. Faz sentido para você? E aí você vai elencar aqui fatos que vierem à sua mente. Coloca essa música Trem Bala aí, que eu toquei antes, ou uma música mais melancólica, e se lembre dos fatos e escreva. Escreva o fato que veio à sua memória e escreva o sentimento, a emoção sentida. Tristeza, medo, abandono. O medo é uma emoção. A tristeza é uma emoção. Marcela, só coisa ruim? Não, põe coisa boa também. Senti alegria, porque a minha tia, quando eu derramei café na mesa, na toalha limpinha que a minha avó tinha acabado de colocar, eu derrubei café na mesa e a minha tia disse: "Ah, menina, deixa isso, tá tudo certo, depois é só lavar." Ali você teve uma validação. Você é somente uma criança. Crianças têm mãos pequenas e derrubam coisas, porque a mãozinha dela é tão pequenininha, que não consegue segurar o copo pesado. A mãozinha dela é tão pequenininha que não consegue segurar o copo pesado. E aí você vai escrever todos os fatos que você se lembrar. Para quê? Para quê? Preste atenção aqui. Para que você tire o fato da região do cérebro que causa ansiedade e vai trazer para a região do cérebro que é razão, córtex pré-frontal, maturidade, razão, entender, compreender que aquele dia o tio estava tentando ser responsável pelas crianças que foram deixadas na casa da avó, porque o papai e a mamãe precisavam ir ao médico. Aquele tio, na figura de autoridade, que não sabia educar crianças de outra maneira, porque ele também foi educado assim, tá? Ameaça bater para botar ordem na bagunça da criançada. Não era você o causador, né? Você não era ruim, você não era má, você não era insuficiente. Era
uma situação em que os adultos não eram capazes de gerir de outra forma. Vamos começar a tirar da região da ansiedade e trazer para a razão. Vamos começar a dar nomes às situações vividas. Vamos começar a nomear as emoções vividas. Deixa eu trazer aqui mais uma consequência de alguém que viveu, uma criança que registrou no seu cérebro memórias de fatos vividos e que ela entendeu que ela era incapaz, que ela entendeu que ela era insuficiente. Tá bom? Bel, o Insta não entregou a minha live? Pois é, não está entregando. Hoje eu estou fazendo diretamente do celular, do Insta, mas estou tudo bem, tá aqui quem é para estar. Tá bom, Léo? Obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui na live, a Bel Rocha. Vamos lá. Instabilidade emocional. Alternância de raiva, pânico e, em casos graves, associação com transtorno de personalidade borderline. Crianças que tiveram o registro na sua memória de abandono são e podem ser, em situações exageradas, em situações gravíssimas, diagnosticadas com borderline. Borderline, que é um transtorno que a pessoa está sempre na borda. Pessoas que se automutilam, por exemplo, têm esse diagnóstico, borderline. Olha aqui a Maria Ribeiro dizendo, eu me sentia incapaz. Maria, escreva num papel de 0 a 7 anos fatos que você viveu, fatos que você se lembrar, e você coloca depois do lado do fato o que você sentiu. Medo? Incapacidade? Gente, deixa eu contar aqui para vocês uma história. Quando eu tinha 9 anos de idade, e eu estou falando de 0 a 7, mas aqui no meio você vai colocar então de 7 a. Normalmente você vai colocar de 7 a idade que você passou a se gerir, que você passou a trabalhar e a ter o seu próprio sustento, ou então que você se casou. Eu me formei aos 22 anos de idade, apesar de trabalhar antes. Eu vou colocar aqui de 7 a 18, tá? 18, vamos lá. Quando eu tinha 9 anos de idade, aconteceu um fato. Eu atravessei a rua da cidade que eu morava e fui a uma papelaria pedir emprego. Vocês sabiam disso? Eu fui a uma papelaria pedir emprego. Acontece que eu morava numa cidadezinha pequenininha, que só tinha a avenida que eu morava, era a única rua da cidade asfaltada. E na frente da minha casa tinha o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil era onde o meu pai era o gerente do banco. Há 40 anos atrás, eu vou completar 49 anos esse ano. Há 40 anos atrás, um gerente do Banco do Brasil, numa cidade pequena, era o manda-chuva da cidade, entre o prefeito, o gerente do Banco do Brasil, o padre e o gerente do Banestado. Quem aqui viveu isso na sua vida? Só que eu, que vivia naquela casa maravilhosa, com um pai provedor, com uma mãe presente, maravilhosa e querida, eu nunca passei fome, eu nunca passei necessidade. Mas o meu pai, que era o gerente do Banco do Brasil, recebia um salário bom, mas ele tinha 4 filhas. E ele ainda ajudava o vovô e a vovó, meus avós, que eram pessoas muito simples e muito pobres.
numa outra cidade do interior. Então o dinheiro do mês dava, mas era muito apertado. Era muito apertado. Então era comum eu ver o meu pai e a minha mãe discutindo por causa de dinheiro. Não pode gastar. No que você gastou? Socorro, Deus! E agora? Como é que nós vamos fazer? E eu, Marcela, pensei comigo, com 9 anos vou trabalhar. Só que eu atravessei a rua para pedir emprego na papelaria do lado do Banco do Brasil. E eu fiquei com vergonha de entrar para pedir o emprego. Eu estava com uma amiguinha minha. Possivelmente eu tenha dormido muito preocupada, muito triste, por ter visto meu pai e minha mãe discutindo por dinheiro. E a minha mãe que não trabalhava, e a minha mãe que ficava só em casa. Eu via a minha mãe muitas vezes de mãos atadas diante da situação, sem poder fazer nada. Então, com certeza eu fui dormir preocupada, mas eu só tinha 9 anos. E aí eu contei para minha amiguinha, ela falou, deixa que eu peço então. Fica aqui fora que eu entro lá e vou pedir para ela dar emprego para você. E eu me lembro como hoje, gente, eu já visitei esse fato várias vezes. Eu me lembro como hoje eu escondidinha do lado de fora, ali na calçada, e a mulher saindo para fora. Mas para quem que é o trabalho? E a mulher estava me vendo, gente, mas ela estava disfarçando. Mas para quem que é o trabalho? Não, mas a sua amiga só tem 9 anos, eu não posso dar trabalho para ela aqui, não. Como que eu vou empregar ela? E a mulher via, gente, que eu era filho do gerente do Banco Brasil. Ali, eu fiquei me sentindo... Gente, eu me lembro do pavor que eu senti quando aquela mulher olhava para mim. O que eu registrei na minha memória? Eu sou insuficiente. Eu não sou capaz nem de arrumar um emprego. Eu não sou capaz nem de entrar lá dentro e falar para ela que eu queria o trabalho. Olha o contexto. Era um contexto horrível? Não. Mas como a criança registrou, eu sou incapaz. Gente, isso gerou em mim muitas e muitas e muitas situações em que eu me vi incapaz de fazer. Começaram a fazer live, gente. Eu demorei muito tempo para ter coragem de abrir o Instagram aqui e fazer live. Eu sou formada em Direito. Eu fiz psicanálise. Eu não tenho a língua presa. Eu sou capaz de falar. Como que eu não tinha coragem de fazer live, gente? Era o medo de me expor. Era o medo que as pessoas olhassem e falassem assim, quem ela acha que ela é para vir aqui falar? Faz sentido? Vocês estão entendendo? E aí você vai fazer o quê? Vai se lembrar do fato, eu anotei aqui, ó. Papelaria. Papelaria. Insuficiente. Incapaz. O que eu falo então para minha criança? Marcelinha, você só tinha 9 anos, meu amor. Você acha que aquela mulher ia dar emprego para você, sabendo que seu pai era o gerente do Banco do Brasil? A lei nem permitia dar emprego com 9 anos. Como que ela ia te contratar com 9 anos? Não era você o defeito. Era a idade, era o tempo, era o momento. Você está entendendo? Você cresceu, você é capaz. Vem cá que eu vou te dar um abraço. Você é capaz. Ai, linda. Você cresceu, olha como você tá linda. Gente, eu escuto tantas pessoas falando que eu sou linda. Desculpa. Quem aqui tá aí na live e tá me ouvindo e faz sentido o que eu tô falando, escreve para me ajudar a tomar uma água. Bom dia, estou no ônibus indo para Goiânia agora. Oi, Dilce! Faz tempo que eu não te vejo, mulher. Desculpa, gente, a tosse. A Maria escreveu, eu, desse jeito.
A Lia, eu. E aí a gente casa com um homem muito inteligente. A gente... Obrigada, gente. Olha, eu tenho que tossir para vocês participarem. Deixa eu tossir de novo para vocês participarem da live. Olha, deu certo. Vou tossir de novo, peraí. Olha, gente. Deixa eu ler aqui os comentários, peraí. Sandy Paula, eu até hoje. Jesus misericórdia. Você desbloqueou eu agora. O porquê me sinto incapaz. Fui trabalhar com 13 anos em escritório da minha tia. Porém, fui muito humilhada. Me chamavam de burra. Sandy Paula, em nome de Jesus, seja desbloqueada agora. Você não é burra, você é inteligente. Você é inteligente. Gente, já são 11h56. Deixa eu falar aqui, ó. Bel, você é lindíssima. Daniela, você é linda sim. Liamara, faz todo sentido. E Dilce, eu, muito sentido. Eu. Aí a gente casa com o marido inteligente. Aí a gente elogia o marido. Meu amor, você é muito inteligente. Nossa, Deus, você é maravilhoso. Você é fantástico, você é lindo, você é tudo de bom. Você, meu Deus do céu, você não... Ó, aí, deixa eu te falar uma coisa aqui. Presta atenção. Nossa senhora, eu tenho que fazer live todo dia, vocês não acham? Acho que eu vou começar a fazer live todo dia no celular. Quem é que aprova? Do jeito que eu tiver, de roupa de ginástica mesmo. Eu tenho tanto pra falar. Eu faço live só uma vez por semana. Existem registros na sua memória que dizem que você é burra. Existem registros na sua memória que dizem que você é incapaz. Existem registros na sua memória que dizem que você é insuficiente. E aí você virou workaholic. Você trabalha, sem parar, 24 horas. Eu estou atendendo uma moça que ela é workaholic. E ela já teve que fazer cirurgia bariátrica porque ela chegou à obesidade mórbida. Por quê? Porque o pai faleceu quando ela tinha 7 anos. E ela ficou sim desamparada. E ela sofreu muitas situações difíceis. Ela tentou preencher o vazio com comida. Fez a cirurgia e agora preenche o vazio com trabalho. E aí ela se casa com um homem que dá migalhas. Não estou falando agora mais dessa minha cliente, estou falando de situações adversas, né? Ela se casa com um homem inteligente, que está ali, mas que só dá migalhas, e ela se satisfaz com migalhas. Mas eu nem apanho dele, ele é tão bom. Ele é difícil, mas ele não me bate. Então, ele é muito bom. E aí você fala com a boca cheia o quanto ele é maravilhoso para todo mundo. Mas você não se enxerga como alguém maravilhosa. Maravilhosa. A Lia escreveu: como lembrar da infância? Não me lembro de quase nada. Lia, pega uma música. Pega uma música. Anota aqui. Deixa eu pensar numa música. Ai, meu Deus, me ajude. Pega uma música. Tem alguma música na tua vida que faz você chorar? Nossa, aquela música faz eu chorar. Meu Deus do céu, eu choro mais que tudo quando eu escuto. Põe essa música, fecha os olhos. Fica escutando. Você vai lembrar de tanta coisa. Escreve. Escreve do que você se lembrar. Vai dizer muito da vida que você vive hoje. Muitas vezes de dependência emocional. Todo mundo aplaude seu marido. Você está de escanteio o tempo inteiro. Você agrada com medo de ser abandonado. Você tem ansiedade, como eu já falei. A própria pessoa negligencia suas necessidades emocionais e físicas. Mulher, você que não vai ao ginecologista fazer os seus exames anuais.
Mulher, você que não vai ao dentista cuidar dos seus dentes. Você cuida dos seus filhos, você cuida da casa, você faz tudo para todo mundo, mas de você não cuida. A Sandy Paula, mulher, você está me descrevendo, Jesus me ajuda. Sandy Paula, Jesus já morreu na cruz por você. Ele já nos ajudou. Ele já nos ajudou. E ele disse, irei ao Pai, mas você não vai ficar sozinho. Eu mandarei o meu Espírito para te acompanhar a vida inteira. Eu mandarei o meu Espírito Santo para te acompanhar e para te sustentar a vida inteira. Sabe do que você precisa, Sam? De Paula? De terapia. De ajuda emocional. Quando a gente quebra a perna, a gente não vai no médico, faz raio-x? Para olhar o que aconteceu com a perna? Você vai precisar de cirurgia, você vai precisar de gesso, você vai precisar de repouso, se foi só uma torção, se só um Tilenol vai ajudar. Hã? Acontece que não existe raio-x de alma, né? Não existe raio-x de alma. Não tem uma máquina que a gente entra e fala assim, pelo amor de Deus, vê o que está acontecendo comigo. Gente, quando eu fui procurar a primeira vez terapia, e existem vários tipos, né, de terapia, mas quando eu fui a primeira vez procurar terapia, o Matheus, meu mais velho, que está com 19, tinha 3 aninhos, eu estava com taquicardia. Eu tinha taquicardia, gente, a ansiedade estava no talo. E eu nunca tinha tido aquilo. E eu fui e falei, não, eu tô com problema no coração. Ela falou assim, então faz o seguinte, vai no seu cardiologista, faz todos os exames e depois, se tiver tudo bem, volta aqui. E eu fiz isso, gente. Eu fui no cardiologista, eu fiz ecografia, eu fiz teste de esforço, fiz um monte de coisa. O médico falou assim, você não tem nada não, teu coração tá bom demais. Falei, ah é? Voltei lá na terapeuta. Falei, então, ele falou que tá tudo certo. Ela falou, é o negócio seguinte, minha filha, você tem a dor dentro da alma. Só que não tem máquina para fazer para olhar o que você tem. Vamos fazer o seguinte, senta aqui e vamos conversar. Né? Então a terapia, ela é esse... Eu brinco não, né? Eu falo que o psicanalista, que é o meu caso, nós puxamos o fio de ouro da história. Com muito amor e muito respeito, eu puxo o fio de ouro da história, porque você, minha querida Sam, foi tecida pelas mãos de Deus com fios de ouro. Ai, que coisa linda! Você foi tecida pelas mãos de Deus com fios de ouro. Porque você vale tanto que Jesus teve a coragem de morrer na cruz por você. Porque você vale tanto que Jesus se entregou por você. Então, se você vive tudo isso que eu conversei aqui com você, tinha mais coisa para falar, mas já são 12:00, né? Se você vive tudo isso que eu falei para você, ou algumas coisas, olha aqui, a última, tá? Dificuldade em estabelecer vínculos. Com quantas pessoas você já casou? Com quantas pessoas você já se relacionou? E deixa eu te contar, se você separar desse que você está agora, possivelmente você vai encontrar outro que vai ser a mesma coisa ou pior. Então, vamos curar esse coração? Vamos olhar para essa criança? Vamos olhar para o coração dessa criança e enxergar as coisas que ela viveu e dizer para ela, meu amor, deixa eu te contar uma coisa. Sabia que você cresceu? Marcelinha, sabia que você cresceu? Na verdade, não. Marcelinha, sabia que eu cresci? E agora eu vou cuidar de você? E agora eu não vou mais te abandonar? Sabia, Marcelinha? Calma, calma. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu
cuido de você agora. Eu cuido, eu te dou capacidade, eu te dou inteligência. Deus já nos deu tudo, gente. Deus já nos deu tudo. Capacidade, inteligência. E se ainda nos falta informação, nós podemos ler livros, não é verdade? Se nos falta informações, nós precisamos ler. Fazer um curso, buscar conhecimento, não é verdade? Mas Deus já nos deu tudo. Nos deu inteligência e nós podemos pedir a Ele. Os dons também. O dom da sabedoria. Vai fazer um negócio? Dá ansiedade porque você acha que você é burra? Dá ansiedade porque é algo novo que você nunca viveu antes? Peça a Deus. Deus, me dê os dons do Espírito Santo. O dom da sabedoria, o dom da inteligência, o dom da ciência para ver o que eu não estou conseguindo ver. Não é? E quero deixar aqui um último convite. E nós vamos falar sobre isso na próxima live. Mas o convite de você criar uma pasta de fotos num aplicativo que você tem aí no seu celular. Crie uma pasta de fotos, por exemplo, no Pinterest. Quem aqui conhece o Pinterest? Um aplicativo de celular que você pode armazenar fotos. Crie uma pasta. Porque se você foi abandonada, se você viveu humilhação, se você não teve uma casa, ou se você ouvia gritos entre os seus pais, e hoje essa dor do abandono invadiu a sua vida adulta, e você não está sabendo lidar com o seu casamento, com o seu relacionamento, você não está sabendo lidar com os seus filhos, porque você não foi cuidada, então você também não sabe cuidar. Coloque lá fotos. Por exemplo, quando eu procurei ajuda, foi porque eu estava atravessando a depressão pós-parto. Já com 3 aninhos que o Mateus tinha, eu tive coragem de buscar ajuda, porque eu achava que eu tinha que dar conta, né, de tudo. E coloque então uma foto de uma mãe muito zelosa com um menino, uma criança. Ou se você nunca viu seus pais se abraçarem, se você nunca viu um ato de carinho sequer da sua mãe para com seu pai, você não sabe o que é um casal carinhoso. Coloque fotos de casais sendo carinhosos um com o outro. E aí você vai visitar essa pasta de fotos todos os dias. Por quê? Preste atenção. Isso aqui não é todo mundo que fala não, tá? É porque eu busco conhecimento em neurociência, em psicanálise, em ferramentas de coach também, né? Mas que é baseado em neurociência. Porque eu não estou aqui falando para você, presta atenção, eu não estou aqui falando para você fazer a lista dos fatos que você viveu. Então, todo fato virou memória. Isso ficou registrado no inconsciente. Essas memórias que levam você a viver o que você está vivendo hoje. A ansiedade, por exemplo. Dê agora ao seu cérebro informações de situações novas, diferentes das vividas. A foto de uma família feliz. A foto de alguém, por exemplo, realizada nos negócios. Se você se acha burra, se você se acha incapaz de ser uma grande profissional, por exemplo, coloque uma foto de uma mulher empoderada, uma mulher de negócios, uma palestrante. E aí você vai visitar essas fotos todos os dias para trazer informações novas ao seu cérebro, para dizer para você aquilo que aconteceu foi como foi, mas tudo bem. Vamos perdoar os envolvidos,
Vamos entender que eles nos deram tudo que eles podiam dar e vamos continuar na vida de forma maravilhosa, de forma bela, de forma extraordinária para viver o melhor que Deus tem preparado para seus filhos. Combinado? Combinado! É mesmo. Se eu pudesse, eu me trataria com você. Sandy Paula, estou aqui, à sua disposição. Muitas vezes nós gastamos dinheiro com tantas coisas, não é? Muitas vezes nós gastamos dinheiro com tantas coisas, mas com aquilo que é essencial a gente meio que deixa de lado, né? Como é importante a gente avaliar a nossa vida e ver em que nós estamos depositando as nossas forças. Te convido a depositar as suas forças em você. Meu sonho é palestrar. Eu gaguejo, bloqueio e nem tento me expor. Meu sonho é palestrar. Ah, Sandy Paula, se você soubesse da minha vida mais um pouco. Eu fui dar palestra na Suíça. Eu fui convidada para dar uma palestra na Suíça pela Carmen, que entrou aqui na live um pouco antes. E eu, antes de ser convidada por ela, tinha no meu Pinterest uma foto de uma palestrante com um terninho branco, coisa mais linda do mundo. E se você olhar lá no meu Instagram, você vai ver que eu estive lá, na Suíça, com um terninho, não branco, mas tem também com terninho branco. Ô, gente, vai na minha, cola em mim, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Você não tem noção. Vamos lá, gente. Acabou a live. Se foi boa a live para você, eu vou pedir para você, então, comentar a live. Eu vou postar ela aqui agora. Então, você vai entrar lá, vai comentar a live e vai encaminhar para mais pessoas por obséquio. Eu lhe peço isso. Combinado? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A presença de cada uma encheu aqui o meu coração, tá? Pode ter certeza disso. Daniela Reis, que é minha irmã mais velha, ela sabe muito bem de muita coisa e ela está aqui sempre comigo, como que me validando também. Isso é muito importante para mim, Dani, eu já falei isso para você, né? Obrigada pela presença da Sam também, vou fazer um quadro hoje, isso mesmo. Sam, Lia Mara, Lia, faz lá a tarefa, Lia, que eu te passei agora. Qualquer coisa a gente conversa, me chama que a gente conversa. Bel Rocha, Marcela, obrigada pela live maravilhosa. Bel, eu que agradeço pela sua participação aqui, viu? Pela sua presença. Dani, te amo, um coração para você também. Um coração para você também. Será que vai pegar aqui um coração? Eu vou postar aqui a live, Bel, aí você assiste desde o começo, tá bom? Gente, obrigada, um beijo no seu coração, fiquem com Deus. Desejo cura a sua alma e uma vida linda que eu tenho certeza que Deus tem para você, tá bom? Amém. Deus te abençoe. Primeira vez. Sério que é a primeira vez? Eu não lembrava mesmo o seu nome, não. Que bom, Sam. Que bom que você gostou. Então, conta para as amigas. Conta para todo mundo. Manda minhas lives para elas. Tá joia? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.